Então, primeiramente, nós vamos buscar aquela sintonia, aquela energia, né, da semana passada, porque para isso, para que nós consigamos conectar, né, faremos uma pequena relembrança, um pequeno retrospecto, porque é fundamental, porque algumas pessoas talvez assistirão a segunda palestra, a segunda parte, sem ter tido contato com a primeira. E acho que alguns apontamentos gerais, independentemente da parte a que se assista, é bom nós termos conosco, tá? Primeiramente que a importância do tema das bem-aventuranças é porque ela reúne aquilo que de mais depurado existe dentro daquele setor que Gandhi já considerou poder-se-ão perder todos os livros do mundo, se não se perder o Sermão do Monte, nada se terá perdido. E nós dizíamos daquela experiência de fazermos um zoom, né, como se nós tivéssemos que pensar numa bagagem que nós gostaríamos de levar, e nós tivéssemos que abdicar de todos os livros do mundo. Aí, nós tivéssemos que ficar com alguns do bote. Talvez nós ficássemos com os livros religiosos, mas o bote não suporta, então ficaríamos com os livros da cultura bíblica. Depois, talvez com o Novo Testamento, e do Novo Testamento, os Evangelhos. Dos Evangelhos, talvez ficássemos com o Sermão do Monte. E se nós tivéssemos que levar uma literatura de bolso, que representasse a literatura de todo mundo, talvez nós pudéssemos definir e escolher as bem-aventuranças. Resume, e é isso que é nosso desafio. Fazermos o exercício comparativo da compreensão a que estamos dizendo, de que o Sermão do Monte não apenas ele é suficiente, como essencialmente ele é tudo para a nossa evolução definitiva. Vamos lá. Semana passada nós fizemos uma exposição com base didática, assim, tipos de defeito que talvez devesse ser superado, qual o aperfeiçoamento e o antídoto dele, né? E a que bem-aventurança, mais particularmente, ele corresponde. Então, vamos lá. Nós dissemos rapidamente assim: imperfeição, injustiça, Sermão do Monte, tá? Bem-aventurança. Injustiça. E elas são decorrentes de quê? Da nossa cultura, da nossa evolução anímica, do nosso espírito de rivalidade, do nosso espírito bélico, assim, de sua força, das vantagens. Então, demos exemplos dos hebreus, dos heróis hebreus, das guerrilhas, essa questão de que o mundo tem muito absurdo, né? Tem muitos absurdos. Se nós pegarmos a semana, nós teremos muita exemplificação, mas a sintonia não vai ficar legal se nós dermos muito exemplo. Entrarmos muito em detalhe, porque entraremos no campo da polêmica. Mas, só para nós localizarmos um pouco, é um mundo onde tem a situação de Israel e Palestina, tem a questão de Jerusalém, tem os bairros, tem a expropriação, as pessoas estão sendo tiradas das casas em que viviam há décadas, sob argumento do direito, assim como os Césares determinavam regras, e assim como Salomão tributava os povos. Então, existe um anseio de justiça que, às vezes, descamba para uma pena de talião, justiça com as próprias mãos. Jesus pega e nos diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, Jesus está dizendo, e lembrávamos que não existe impunidade. A justiça se confirma neste mundo ou no outro, mas ela é perfeita. Evidentemente, se Deus é perfeitamente justo e sábio, todas as questões serão justiçadas. Nada há de oculto que não venha a ser revelado. E até que hajamos pago até o último ceitil, mas todos nos redimiremos. Então, primeira bem-aventurança. Os bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A segunda que citávamos, a impureza, que Deus fica mais satisfeito com o quente ou frio do que com o morno, né? E as definições. E que a impureza é fruto apenas da mistura, se nós formos pensar. E mistura não é só do ponto de vista do valor moral, é também do ponto de vista doutrinário, é do ponto de vista de termos uma crença que mistura lendas, folclore, superstição, interesse, ideologia, tudo isso também é impureza. Para depurarmos isso, então, nós vamos cada vez mais percebendo o que é
fictício do que a verdadeira realidade. O nosso plano de estudo para hoje, queremos concluir hoje, é nós fazermos relação com duas questões importantíssimas, uma particularmente das bem-aventuranças, para nós termos um olhar diferente para essa literatura de Paulo, tá? Paulo de Tarso. Então, a impureza faz isso. Qual é o antídoto? A purificação. Voz de duplo ânimo. A limpar os corações, lavai as mãos. Mãos nas ações, corações nas memórias, nas emoções. Bem-aventurança correspondente, bem-aventurados os puros de coração, porque os puros verão a Deus. Se os vossos olhos forem puros, todo o vosso corpo será luz. Os puros verão a Deus. Então, Maia, Deus das ilusões, segundo o Oriente, nós vemos várias coisas e julgamos que aquilo seja realidade, como escreve Platão no mito das cavernas. No mundo das coisas, né, nós confundimos o que é o mundo das coisas e o que é o mundo das ideias, a matriz espiritual. E o diabo se reveste de anjos de luz, então aquela ilusão toma um sentido de satisfação, de prazer, domina, predomina, confunde, mistifica, afasta. Os puros verão a Deus, porque não haverá interferência das ilusões. Talvez por isso Jesus e João Batista, Paulo, tenham tido as experiências de deserto, de se isolarem do mundo das coisas num ambiente onde não há praticamente estímulo, a fim de que eles tivessem a reflexão sobre as verdades. Buda também fez isso, né? Muito da iniciação se dá nesse deserto. Santo Inácio de Loyola, Francisco de Assis, bem. Outra imperfeição muito presente em nosso mundo, constantemente, enquanto não regenerado. Beligerância, esse ambiente de guerra, de polaridade, de contraposição inimiga. Aí, efeitos decorrentes à agressão e atrocidades. Antídoto. Isso aqui é só relembrança, por isso que está rápido, tá? Pacificação, tolerância, não violência. Pedro, embainha a tua espada. E Jesus, não resistais ao mal. Próxima bem-aventurança, então, é bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E destacávamos que Jesus não diz apenas bem-aventurados os pacíficos, adjetivo. Ele quer que os que pacificam, né? Os que realizam a ação de pacificar. Não apenas a contemplação da paz, mas consolidá-la, concretizá-la à nossa volta. Pacificadores são agentes da paz. Ao mesmo tempo que evitam o mal, realizam o bem na paz. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Amar a Deus significa apacentar, então, as situações, os seres, o mundo. Aí entramos na transição da segunda parte. Começamos sobre o orgulho. E dizíamos que o orgulho está muito presente na sociedade da época de Jesus quanto de hoje. Os efeitos decorrentes do orgulho pode ser o separatismo, não nos misturarmos, porque nos consideramos melhores, puros, acharmos que temos algo a perder. O orgulho traz uma atitude de subjugação, pode ser explícita ou pode ser interna, né? Nós acharmos que o outro deve se submeter a nós, subjugação, escravização é assim, a supremacia, a ideia supremacista é assim como fosse um ser superior. Religiosamente é quando nós nos achamos os donos da verdade. A representação do poder talvez sejam Césares em Roma e Luís XIV, que chegou num ponto que se vestiu de Deus Sol, amarelo, e acreditou que era o Sol, ordenou que todos os súbditos agissem como fossem satélites, adorando e inclinando-se a ele, e a definição dele da regra da Constituição foi a seguinte: o Estado sou eu. Qualquer coisa que ele pensasse e falasse, então, era um Deus manifestando, revelando as leis da humanidade que tinham que ser seguidas. O orgulho também despreza e menospreza. Despreza completamente ou parcialmente, menospreza.
como ter um empregado e considerá-lo inferior pela função, como considerar que o pobre, a mulher, a criança, samaritana, gentio, ranceniano, são seres inferiores. Garçons, caixas, trocadores. Então, o orgulho faz isso conosco. O antídoto do orgulho é o quê? A humildade, e quando Jesus, didática e concretamente, dá vários exemplos nisso, né? Ele cita, quando nós formos chamados a uma festa, nós vamos, uma reunião, nós vamos para o último lugar, a fim de que a pessoa chame a gente, venha mais para frente. Se sentarmos no primeiro lugar, vamos dizer, fique lá atrás, que esse lugar está reservado. Quando ele diz, o último de todos, o último é o servo, o último é o primeiro muitas vezes será o último. E que ele concretiza o exemplo no lava-pés. E dizíamos, Jesus lavou os pés, porque ele diz, o Filho do Homem não veio para, Filho do Homem, filho da evolução humana, né? Multimilenar, não veio para ser servido, para ser adorado, ele veio para servir. E humanamente tem outro exemplo da mulher que lava os pés de Jesus, e Jesus diz, olha, eu vim aqui na condição de convidado e você não me lavou os pés, vocês estão maldizendo essa mulher? Não. O que ela fez foi tão especial que eu quero que se escreva e que fique lembrado sempre quando o texto for lido da atitude dessa mulher. Ele garantiu deferência, ele exaltou para mostrar que os humilhados podem ser exaltados, que os últimos, mulher, prostituta, estigmatizada, pode ser a primeira. A bem-aventurança que corresponde a esse antídoto do orgulho é bem-aventurados, tem dois, né? Os humildes, porque deles é o reino dos céus. Também a deles o reino dos céus, numa outra bem-aventurança. Jesus diz, bem-aventurados os perseguidos, que sofrerem perseguição por amor de meu nome. Não é qualquer perseguição, não é mania persecutória, não é o complexo de inferioridade, é a perseguição por significar a justiça. É dar a opinião, por exemplo, em nome da verdade, defendendo alguém que pareça indefensável. O perseguido em nome de Jesus é quando se traz não a paz, não julgueis que eu vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Então, às vezes, alguém divide, né? Alguém está repartindo uma coisa e fala, não, mas isso não é nosso, tem que devolver. Alguém, mas isso não é certo, a pessoa já não tem. Isso aqui não está de acordo. Você me desculpe se é meu amigo, Gamaliel Consaulo, mas lamento, Saulo, mas você, a meu ver, você está errado. Pedro está certo. Estevão está certo. Então, nessas horas, nós somos perseguidos, recriminados, porque nós tiramos o ambiente daquele estado de acomodação que não corresponde às leis naturais e às leis divinas. São leis humanas e leis sociais. Por isso é interessante quando João Batista chama a atenção de Herodes. Por isso é interessante quando os profetas vêm chamar a atenção de Davi, de Saul, porque estavam lidando com um herói hebreu, uma visão assim tão mítica, que quando alguém chegava e falava a verdade na presença dessa autoridade em relação a ela, ele exercia uma função profética. Eles diziam, e cheio do Espírito, falou, tá? Cheio de Espírito de verdade, falou, revelou. Para quem não conhece, depois vale a pena, é a historinha de o rei está nu, né? Todo mundo fingindo que estava vendo a roupa do rei, não dá tempo, quem não conhece depois olha, é uma história juvenil, né? Infanto juvenil, mas muito para adulto, até que o menino fala, o rei está nu, e todos se apercebem de que estavam fingindo, e que todos estavam fingindo. De vez em quando, ser perseguido significa quebrar uma tradição absurda. Quem defende os fracos, os abolicionistas defendendo a abolição dos escravos, causas animais, meio ambiente, divisão de riqueza, auxílio da África, proteção dos desvalidos e dos doentes. E nisso a espiritualidade diz, os fortes trabalham para os fracos numa sociedade bem evoluída, está na codificação. Bem, então a próxima bem-aventurança é em relação à dureza de coração.
A dureza é quando nós temos uma atitude assim tão impiedosa, tão rigorosa, tão rígida. Isso é bem definido. Vamos pensar a situações da Terra, né? Quando nós somos submetidos a um exame qualquer classificatório, de habilitação, concurso, e encontramos alguém que nos dá serenidade, que nos acolhe, que nos tranquiliza e que se coloca no plano das nossas dificuldades e das nossas falibilidades, das nossas falhas. Ou então, o momento em que nós nos colocamos estamos perante uma pessoa que se coloca como superior, um degrau acima, nós nos sentimos menores, pequenos, oprimidos, esmagados, né? Subordinados. Diante de uma banca assim, nós nos apequenamos. É o que acontece em relação ao que Jesus diz os oprimidos, né? Aos pequenos. Nos exemplos que Jesus traz do samaritano, da viúva que citávamos, é mulher, idosa, pobre e viúva. Carregava os 4 fatores e Jesus a exaltou. Ele exalta também aquele samaritano que orava ao lado de um fariseu, e o fariseu dizia, ainda bem que é um escriba, parece, ainda bem que eu não sou como esse outro ser aqui, inferior, e eu tenho estudo, eu tenho conhecimento, e foi falando de coisas, se exaltando. E o outro dizia, Senhor, eu sou o menor das criaturas, e ele se humilha perante Deus na prece. Jesus pergunta qual deles voltou justificado. E eles reconhecem pela didática de Jesus, pela sua indução educativa, pelo modo de ele educar, que o justificado foi o que se humilhou, o que se esvaziou. A história que o pessoal usa no Oriente, né? Se nós nos esvaziamos, nós recebemos novos conteúdos. Se o nosso copo está cheio, se nós estamos cheios do ego, nós não nos deixamos transformar. Desce, né, forçosamente. Mas voluntariamente nós nos fechamos para as transformações. Então, em relação à dureza, à impermeabilidade, à intolerância, a um padrão de cobrança, a atitude de juiz, o antídoto é a mansidão, a ternura, a sensibilidade, o perdão. E para criar o hábito do perdão, por isso é que, talvez, quando pergunta assim para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? E Jesus diz, 7 vezes? Jesus fala, não, 70 vezes 7. É uma maneira de Jesus dizer para eles na época que infinitamente, constantemente. Por quê? Porque isso cria o hábito. Nós vamos perdoando, até chegar um momento que naturalmente a atitude nossa se torna imperturbável e cessam as ofensas. Quando nós já não formos perturbados, feridos, ofendidos, quando não se estremecer, né? Não se esfriar a nossa fé e o nosso amor, independentemente do noticiário que vejamos, da injustiça que soframos. Quando falamos de injustiça, nós estamos falando do nosso plano, pessoa a pessoa, terra a terra, porque nós temos muita questão a redimir, ser redimida e expiada. Mas dizemos, por exemplo, de situações que acontecem pela fatalidade, pelo momento do mundo. Um exemplo, os cristãos lá no Coliseu, né? Ali era um momento de testemunho de necessária transcendência e imperturbabilidade e coragem, testemunho, sacrifício. Era uma maneira de participar na inocência sacrificada de Jesus na cruz. Completa em minha carne os padecimentos que faltam a Cristo. É claro que pode ter vinculações kármicas, obviamente, individuais, karma coletivo, mas existe um aspecto que Santa Teresa de Ávila diz, que Deus muito ama a quem muito faz sofrer. A quem muito faz sofrer, Deus muito ama. No sentido de que a conexão fica mais forte. Então, às vezes, nós participamos desse sofrimento a fim de que nós tenhamos mais conexão divina, mais sentido divino, crístico, despertado em nós. A bem-aventurança
que nos trabalha em relação a isso é: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E é interessante no conjunto que, se nós formos pensar aquilo que a gente fala do yin e o yang, aquele símbolo, né? O yang, aqui do taoísmo, uma parte escura e outra clara, né? Aí se diz assim: o yang é vigor e o yin é ternura. O yang o yin é dócil e o yang é fortaleza. Bem, se nós pensarmos que as bem-aventuranças, elas têm muito mais o tom yin, o aspecto de serenidade, de ternura, aparentemente. Algumas não, olha só, onde que tem traço yin? Mais sereno, mais terno, mais bem-aventurados os mansos, os humildes, os puros de coração, os que choram, os misericordiosos. Mas tem também o traço yang, por exemplo, os que têm fome e sede de justiça. É a típica atitude yang, que eles às vezes são inconformados com a ordem social, com o estado de coisas, com injúria, com absurdo. Então, nesse sentido, Jesus diz: tem fome e sede de justiça, quer dizer, é um abrasamento. E quando Jesus fala também dos pacificadores, que são os que têm atitude, os pacifistas, os que trabalham nessas grandes causas, que vão para as frentes, né, para assegurar isso, e que dão voz, inclusive, em relação à defesa dos vitimados, então eles têm uma característica yang. Mas o desafio aí não é que um seja superior ao outro. O desafio é nós conseguirmos ser Paulo em Pedro e Pedro em Paulo. Que, como Pedro, não haja aquela questão que é yin, que é sereno, mas que não tenha volubilidade, hesitação, medo e negação. Seja o Pedro renovado na força, no testemunho, no martírio. E que Paulo tenha Pedro, porque o Paulo Saulo extremado foi o que perseguiu, torturou, comandou apedrejamento. Mas o Paulo, que tem Pedro, é o Paulo dócil, que ama a Tito, a Timóteo, as crianças, as comunidades. É o que fala: eu vos amei com amor de mãe, quisera vos recolher como a galinha recolhe seus pintinhos, Jesus diz. E Paulo vai concordando com essa metáfora, com essa comparação, com essa literatura. Então a gente vê que Paulo vai se tornando também ternura. Não deixa de ser predominância em ternura, Pedro, yang, vigor, ativo, bandeirante, Paulo. Mas Paulo tem ternura e Pedro tem fortaleza. Então, as bem-aventuranças é como se, para quem tem tanto músico no grupo, né? É como se nós trabalhássemos com uma outra oitava, né? Com uma outra escala. É como se nós tivéssemos que alcançar um tom divino. E esse tom divino da força não é destrutivo, não é bélico, não é ofensivo, não é opressor. E o tom superior dessa partitura, essa escala superior da partitura, ela é de uma sutilidade que não é fraca, que não é omissa, que não nega, que não se esconde. Aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai. Não tem negação nessa ternura divina. Ela é forte, assim como a força é suave, né? Jesus, quando diz bem-aventurados, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Cansados, o yang, que fica lá tentando. E oprimido, o yin, que fica tímido. E encontrareis descanso para as vossas almas, espíritos encarnados, almas, né? E encontrareis descanso para as vossas almas. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha só, Jesus fala: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes. Antes, ele dá o exemplo: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aí já fala para o yang, manso e humilde, o yin. E descanso para as vossas almas. As almas cansadas são aquelas que se afadigam. Lembra de Jesus falando para Marta: Marta, tu te perturbas e preocupas com muitas coisas. Marta estava estressada, se nós formos pensar hoje, né? Na expressão.
Então Jesus diz, encontrareis descanso para as vossas almas. Marta, Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Relaxa, meio assim, né? Relaxe, respire. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, não é opressor, não é pesado, não é juiz, não é intimidatório, e o meu peso é leve. Então, tanto o peso do yang quanto o jugo do yin que se oprime, não tem que ser oprimido, porque com Jesus, né, eis que eu vos chamo, amigos, né, porque quando Jesus diz que não é, o servo não sabe aquele que faz o seu senhor. Quando Jesus trata os discípulos como amigos, ele está dizendo que ele revela as coisas, ele tem compartilhamento com eles. Ele não se coloca na condição superior. Ele se coloca como um companheiro de experiências terrenas, mostrando em si o mapa da boa nova, do que seria escrito, o mapa do caminho para o reino dos céus, que não está ali e acolá, está dentro de nós. Vamos ver se nós conseguimos trazer essa conclusão com uma relação aqui das bem-aventuranças e uma questão do Novo Testamento. Bem, então, a próxima qualidade que precisa ser confrontada tem a ver com essa da dureza, é o rigor, né? Então, ali em cima, a dureza, os mansos de coração, o rigor ele é parecido. O professor que assim é inflexível com turmas diferentes, ele acaba escolhendo um perfil, ele se identifica. É aquele narcisismo, ele encontra alguém que é a expectativa ou a projeção ou o espelho dele mesmo. Mas muitas pessoas não são assim. E aí, muitos dos nossos desentendimentos, muitos dos nossos mal-entendidos, das nossas comunicações truncadas, se dão por causa disso, né? É quando, por exemplo, os pais têm uma expectativa de que seja menino ou menina, ou uma expectativa de que tenha tal ou tal temperamento, que tenha tal ou tal profissão. E esse rigor, essa imposição, acaba trazendo conflito. A diferença é conflituosa. A diferença, às vezes, ela é com coloridos diferentes, mas às vezes ela é sofrida. Mas lidar com a diferença requer uma sabedoria. Vale para o chefe como os funcionários, governante e governado. O rigor, então, ele traz o quê? Um calculismo, uma projeção, uma frieza. Mas se nós formos lidar com pessoas onde os superiores são rigorosos, e frios e inacessíveis, impermeáveis, inflexíveis, aí nós vamos precisar de qual qualidade? Eu acredito que amor e sabedoria é a mãe de todas as qualidades. O que nos levará às duas coisas, ao amor e à sabedoria, é a compreensão. Compreensão traz amor e a compreensão traz verdade, a compreensão traz sabedoria. Compreensão e bondade. Então, quem tem essa tendência do rigor, o desafio é um desafio, né? O desafio é nós conseguimos alcançar essa compreensão que nos leva à bondade, que nos revela o que há em cada criatura, que é uma face divina. Quando Jesus diz, então, a bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão e encontrarão misericórdia. É uma maneira mais suave de Jesus dizer que com a mesma medida que medirdes, sereis medidos. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aqueles que usarem de misericórdia alcançarão misericórdia. É importantíssimo, né? Porque imaginamos, quando chegarmos ao plano espiritual, se pudermos escolher uma banca, né, de recepção de grandes juízes lá, eu particularmente, Pedro, Chico Xavier, ninguém vai estremecer perante eles. De vergonha, talvez um pouco, mas de medo, não. Então, quando nós temos uma banca misericordiosa, se nós formos misericordiosos com os outros, naturalmente os outros terão misericórdia conosco. É uma questão até muito natural. Jesus fala assim, olha, para nós valorizarmos, inclusive, os seres mais ínfimos, mais pequeninos, porque, em verdade, eu vos digo, Jesus diz, né, que
o anjo deles tem a face o tempo todo voltada para o Pai. Ou seja, o espírito guardião daquelas criaturas está o tempo todo sintonizado, focado em Deus. Agora imagine o espírito muito difícil, o ser aparentemente desprezível, aparentemente, que é bem cuidado, é valorizado. Imagine o mentor espiritual dessa criatura, com quanta direção, com quanto afeto, com quanta gratidão, com quanto carinho, ele trata o misericordioso. Quem usa de misericórdia encontrará misericórdia. É a lei de reflexão, né? É ação e reação no melhor sentido, porque tem a causa e efeito também. Já até dissemos, a causa é quando às vezes até o mal, orai pelos vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, não resistais ao mal, baixam a face, oferece a outra. Então Jesus mesmo diz que de uma causa ruim pode sair um efeito bom. Perdoar-lhes porque eles não sabem o que fazem, por exemplo. E tem ação e reação no sentido mais mecânico. Aqui Jesus fala de um aspecto mecânico, né? Os que usam de misericórdia encontrarão, alcançarão misericórdia. Alcançarão como virtude, misericórdia, habitarão o plano dos misericordiosos e também encontrarão misericórdia. Se eu perdoo os pecados, as falhas, os deslizes, as ofensas, muito naturalmente, eu também encontrarei perdão, porque isso se alastra, né? Se o ódio pode ser um pequeno fogo que causa grande incêndio, na expressão de Tiago, também o amor é assim, quando Gandhi diz, o amor de um homem neutraliza o ódio de milhões. Então, quando Jesus diz assim, mulher, ninguém te condenou? Não, nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Por força do exemplo de Jesus, que é pacificador e que é misericordioso e que é manso de coração, as pessoas se sentiram tocadas, envolvidas, tornaram-se aprendizes, né? Do perdão, da indulgência. Tá? Então, nesse sentido, os que usam de misericórdia alcançarão misericórdia. E a outra aventurança, que está aqui, bem-aventurança, própria deste mundo, é o sofrimento. Leis da vida, segundo Buda, as 3 grandes leis, a velhice, a doença e a morte. Doença nós podemos chamar a dor, né? A velhice, a dor e a morte. No nosso mundo, exceção de Jesus, não se consegue fazer mais mal do que bem. E no nosso mundo, tem leis que são próprias da mutabilidade da matéria. E a matéria tem seus impositivos, inclusive de catástrofes, intempéries, cada nome, né? Cataclismos, hecatombes, com H ainda para ficar mais difícil, é próprio do mundo, é próprio do nosso estado material do corpo, que um órgão cessa de funcionar, que acontece um arranhão, acontece uma fratura, acontece a exaustão, cessamento de alguma das nossas faculdades. Então, o sofrimento é deste mundo, né? Jesus, João 17, né? Não peço que os tires deste mundo, mas que os livres do mal. Mas livrar-nos do mal, amém. De novo, Jesus exemplificando, citando e consolidando, né, no Pai Nosso. Sofrimento é deste mundo. Efeitos dele, ele traz angústia, ele traz tristeza, ele traz depressão, ele traz desesperação, porque vai sofrer. É quando nós vemos uma criança, um ser a quem amamos, e sofremos porque sabemos que ela sofre ou porque ela vai sofrer. Todos passamos, não precisa dar exemplo, mas acho que cada um pensa, né? Na hora que a gente leva alguém que vai sofrer, que vai passar, enfrentar dor, quando a gente tem que fazer um desligamento que é necessário, quando nós temos que dizer não, quando nós temos que proibir, impedir, quando nós não podemos atender a um desejo, tudo isso é um sofrimento no sentido mais nobre, mais elevado. E é dor. Jesus, né? Minha alma está numa angústia
numa agonia mortal. Pai, pai, por que me abandonaste? Por que naquele momento Jesus teve uma experiência de solidão, que Deus permitiu a ele que experimentasse também aquilo, para que ele tivesse mais potência psíquica ainda? Até Jesus, né, naquele momento, teve uma pergunta profunda de uma experiência que o seu Honório, no plano espiritual, conseguiria explicar, né? Qual é o antídoto desse sofrimento, dessa desesperação, dessa depressão, dessa angústia? A fé, a confiança. Fé no sentido incondicional. Falaremos disso daqui a pouco, no nosso paralelo. Qual é a bem-aventurança que corresponde a esse estado de sofrimento? Bem-aventurados os que choram. Sofrimento, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Olha, os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Os puros de coração verão a Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os humildes e os perseguidos, deles é o reino dos céus. Os mansos de coração herdarão a terra. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Os que choram serão consolados. Não precisamos temer, lamentar, imaginar que a criação deu errado, que Deus nos abandona, que o mundo vai estar decepcionante, que nós estamos envergonhando a Deus, que nós somos seres inferiores. Não há motivo para pessimismo, não há motivo para a ausência de luz. A nossa existência é iluminada pelas bem-aventuranças, o nosso caminho, o nosso interior, as nossas relações, as nossas falhas, as nossas contradições. Tudo isso é iluminado, incentivado, orientado pelas bem-aventuranças. Se nós as adotarmos como padrão de consciência, nós alcançaremos esse estado de divindade. Paulo de Tarso, aí a relação das bem-aventuranças, quando ele escreve aquela carta magistral, tá? Parece que ele considera todas as bem-aventuranças. Vou citar algumas, não vou forçar para que sejam todas, não, mas vamos lembrar. Paulo de Tarso falando sobre o amor, que será a nossa conclusão. Ele diz, lembram de Platão dizendo que o mundo das coisas nos confunde, nós nos confundimos e o que prevalece é o mundo das ideias? Pois bem, Paulo fala dessa transitoriedade e dessa permanência, ele é iniciado. Então ele diz, olha, as profecias, nós nos apoiamos muito nelas, né? As profecias se aniquilarão, deixarão de ser necessárias, porque teremos a presença divina. Então, por que profetizar, anunciar, quando o reino dos céus estiver do Oriente ao Ocidente, todo mundo, o mundo todo, ou o reino dos céus está dentro de nós, estará em nós. Bem, se há o reino de Deus, profecias já foram realizadas. As línguas cessarão. Por quê? Haverá o pensamento, o sente, a comunhão, a vinculação na comunicação natural, o amor natural entre os seres, nos seres. As línguas cessarão, o contrário da Torre de Babel. Haverá então a compreensão, o entendimento, a concórdia, a harmonia, a paz. As ciências desaparecerão, a ciência desaparecerá. Até estudiosos da física e tal, dizem assim, olha, o tempo é uma ilusão. A verdade é sempre o tempo presente. O passado foi o presente, não é mais. E o futuro vai ser o presente. Então, passado e futuro só existem quando estão no presente, né? O presente passou, passado. Já não é presente. Não chegou, é futuro. Ora, o tempo todo nós vivemos no presente. Se nós imaginarmos que o tempo é essa realidade presente o tempo todo, né? Haverá um momento em que nós teremos esse estado absoluto. Então, quando nós falamos que nós vamos estar com a onisciência, participando da onisciência de Deus, da onipotência de Deus, da onipresença de Deus, nós participaremos das faculdades divinas. Não seremos Deus, seremos deuses. Deus e as criaturas divinas, os filhos de Deus, as filhas de Deus,
Então, nesse estado de permanência, vamos chegar ao desfecho, mas antes vamos passar outra parte da carta. Olha só. O amor é paciente. Paulo escreve, paciente. Bem-aventurança 1. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Tenham paciência. Paulo diz, o amor é paciente. O amor é bondoso. Bem-aventurança 6. Bem-aventurados misericordiosos. Não, os misericordiosos, desculpe, porque alcançarão misericórdia. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece. Bem-aventurança 4. Na minha numeração, eu arbitrei. Não inveja o amor, ele não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece. O orgulho. 7. A qual bem-aventurança? Bem-aventurados os humildes, os perseguidos, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece. Paulo, o amor não maltrata, não faz mal. A 5, bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos de coração, eles herdarão a terra. O lobo pastará com o cordeiro, a criança brincará com a serpente. Não maltrata. O amor não procura seus interesses. 4ª bem-aventurança. Bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Ele nem precisa, mas você não vai se defender? Naturalmente, ele é defendido. Dele é o reino dos céus interior. Ele não se perturba, ele está bem. Então, a vítima é que, na verdade, está em melhor condição do que o algoz, aquele que vitimiza. Na Terra, nós achamos que está em pior situação o oprimido. O oprimido pode estar em paz, o oprimido pode estar em Deus. Vamos lembrar quantos presos, quantos oprimidos, só dos discípulos, né? Pedro, Felipe, João Batista, João Evangelista, Paulo, Estevão, Prisca, Áquila, ou seja, eles com o reino dos céus, eles perseguidos. E o amor, então, ele não procura seus interesses. É porque ele não tem desejos, interesses, ideais? Tem. Mas ele não os impõe, ele não contrapõe, ele não digladia, ele não desembainha a espada. Pacificamente é que ele predomina. Por autoridade moral é que ele propõe. É por autoridade moral que ele semeia. O amor não se ira facilmente e não guarda rancor. Orgulho, lembra? Orgulho separatista, subjugador, o orgulho que despreza, o orgulho que menospreza, o orgulho supremacista, o orgulho que subordina, o orgulho que escraviza e o orgulho que se ofende. Aquilo que dizemos, se o Luís XIV, o Estado sou eu, se Nero, se Pilatos, se Herodes, se Félix, se algum deles se ofende, Saulo teve um momento de ofensa porque ainda não tinha o conhecimento do Evangelho, nem da moral do Cristo, nem do Sermão do Monte, nem das bem-aventuranças. Ele teve um abalo quando conheceu Gesiel, Estevão. Ele já estava em processo de transformação. Quando a transformação se dá, ele escreve essa carta com base na sua transformação, na sua cristianização. Imagine, Saulo escrevendo isso. Saulo que era irascível, irritável. Ele escreve, o amor não se ira facilmente, não guarda rancor. Bem-aventurança 3, bem-aventurados os pacificadores. Não, é a 3 sim. Os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Em vez de se irar, em vez de guardar rancor, ele não se ofende e ainda, além do exemplo, ele procura pacificar a situação e os ambientes. Esses serão chamados os filhos de Deus, né? Pedro, foi Deus que fez você vir aqui. Nossa, essa comunidade estava desentendida, havia sobreposição, ofensa contra uns, julgavam a outros impuros, não deixavam as crianças entrarem, desconsideravam as mulheres, recriminavam os pecadores,
não deixavam entrar no templo, não permitiam tocar na arca, não aceitavam entrar no templo. E Pedro, naturalmente, vai, considerava o doente um amaldiçoado, e Pedro vai pacificando. Então, Pedro era concorrido nesse sentido, pacificador. Aí diziam, Pedro, você verdadeiramente é um filho de Deus, um filho de Deus. Então, Saulo escreve, o amor não se alegra com a injustiça. Olha bem, não resistais ao mal, é uma questão. Fazer guerra em função de guerra. Não acharmos que vamos abdicar. Lembra da impureza? Que impureza pode se dar até com diamante, né? A impureza doutrinária é quando nós achamos que podemos ou devemos guerrear, ofender, agredir. Agora, então, isso não nos é lícito, mas, do ponto de vista cristão. Mas também ele diz, não se alegra com a injustiça. Numas traduções está escrito, não folga com a injustiça. Não folga, que assim, não acerena enquanto o mundo não estiver justo. Enquanto venha a nós vosso reino, enquanto o reino não tiver vindo, sabe, aqui na terra, como no plano espiritual superior, então aqueles que têm sede e fome de justiça, aqui é uma ânsia mesmo, né? Então eles não folgam, mas eles também não se alegram com a injustiça, embora a respeitem, entendam as leis, considerem Deus justo, busquem as razões de as coisas serem, mas eles não se alegram com a injustiça em momento algum. Alegrar-se com a injustiça, bem feito, merecido, pagou, sabia, não falei, nenhuma dessas alegriazinhas absurdas, distorcidas, com a injustiça, se dá com o espírito mais sintonizado e mais elevado. Não se alegra com a injustiça. Bem-aventurança 1. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A injustiça, agora, se a matéria é um estado temporário, se o tempo, que nos parece uma questão tão real, é uma ilusão necessária aos nossos sentidos, a injustiça, obviamente, evidentemente, né, é um estado transitório, própria da nossa situação de alunos na escola, de que precisamos, na escola que nos compete. Ah, mas os que são melhores estão aqui, sofrem também. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Agora, é estar na escola, mas sem que a dor seja a mesma, porque a dor não está acompanhada de culpa, de se alegrar com a injustiça, de guardar rancor, de ser impaciente, de ser endurecido, rigoroso, invejoso, vangloriando-se, ensoberbendo-se, maltratando, procurando primeiramente os próprios interesses, irando-se facilmente. Bem, o amor não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Primeiro é que os que têm fome e sede de justiça serão saciados. A notícia não é ruim. Quando nós dissemos que não resistais ao mal, é uma coisa tão difícil, tão dolorosa, tão em estado de luta, várias vezes, todo dia. E é verdade o que estamos dizendo. É dificílimo lidar com a injustiça, com a opressão, com as estruturas opressoras. Isso é um desafio. Mas se nós conseguirmos ter bondade e serenidade e fé em relação a isso, a nossa fortaleza será poderosa e será imensa. Mas, olha só, ao mesmo tempo, Jesus não deixa sem esperança, consolo e força para o espírito yang, o espírito idealista, que busca combater as injustiças, porque ele também fazia isso de vários modos, só que fazia com amor, fazia com fraternidade. Esse sentimento é que é o desafio. Bem-aventurados os puros. Com a impureza, isso vai misturado com o nosso ego. E vai virando ira, que se irrita facilmente, e que às vezes vira rancor, e que às vezes se alegra com a injustiça. Jesus diz, então, Paulo escreve, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E se complementa. Olha só, Gandhi podia não se alegrar, ele não se alegrava de modo algum com a injustiça e nem se acomodava com ela. E se alegrava com a verdade, ele tinha aventura, júbilo com a verdade, e sabia que a verdade prevalecia. Então, ele buscava isso de maneira não violenta. É um caminho para quem tem fome e sede de justiça que será saciado. Então, chega Gandhi em luta,
tá? Imperturbabilidade conquistada, estado de perfeição da alma, mas numa situação dificílima da vida dos indianos, com a opressão por parte dos ingleses, e Gandhi deixa para nós, ele, além de dizer, poder-se-ão perder todos os livros do mundo, se não se perder o sermão do monte, nada se terá perdido. Gandhi, numa vez, ele declara assim: quando pareço me cansar e hesitar, relanceio os olhos através da história, e eu percebo que todo o mal sucumbiu, mesmo aqueles que constituíram impérios e pareciam invencíveis. Eu penso sempre nisso. Pensem sempre nisso. Quando pareço fraquejar, enfraquecer, relancei os olhos através da história e vejo que os maus sucumbiram, mesmo os que estabeleceram impérios e pareciam invencíveis. Penso sempre nisto, pensem sempre nisso. Gente, no tempo de Jesus, o Império Romano era um terror. No tempo dos hebreus, o Egito era um terror. Em alguns tempos, para alguns filisteus, os hebreus levavam o terror, mesmo a sua fé. Então, os grandes tempos históricos foram superados. E o que fica, às vezes, é isso. Fome e sede de justiça, seremos saciados. Não nos alegrarmos com a injustiça, mas nos alegrarmos com a verdade. O amor, tudo sofre. A 7, bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O amor, tudo crê. Bem-aventurança. Tem fome e sede de justiça, porque serão saciados. O amor, tudo perdoa. Bem-aventurança 6. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. O amor, tudo espera. Os humildes, os perseguidos, bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. Bem, então, só uma leitura completa é a nossa conclusão. Os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Os puros de coração verão a Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os humildes e perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Os mansos de coração herdarão a terra. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Os que choram serão consolados. E Saulo. O amor é paciente, agora com esse sentido. Nós vamos treinando o ouvido, né, igual música. Ouvir de uma maneira diferente agora essa partitura de Saulo sobre o amor, de Paulo. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo perdoa, tudo espera. Aí não termina, porque olha só, a conclusão é que Paulo fala assim, aí restam 3 coisas, a fé, a esperança e o amor, ou a caridade. Vamos colocar o amor numa das traduções, que nós vamos colocar amor no sentido também da caridade. Ele diz assim, puxa, profecias aniquiladas, línguas cessarão, ciência desaparecerá, tem a fé, a esperança e o amor. Fica o amor, por que o amor? Porque olha só, a fé, ela é incondicional, ela é para sempre. Ela é sempre, ela é em todas as condições. Ela acredita na justiça, no reino de Deus, na vinda de Jesus, nos profetas, na misericórdia, na consolação, que verá a Deus, ela acredita em tudo. A esperança se refere ao futuro. A esperança é sempre aquela convicção de que alcançaremos a terra prometida, alcançaremos a virtude, vamos cada vez mais estar em sintonia, em relação mais profunda com Deus. Mas quando nós tivermos o estado definitivo de evolução, um estado de perfeição moral, a fé será natural, ela não precisa, ela se torna uma palavra. As línguas cessarão, a fé se torna uma palavra. E a esperança já se tornou uma confirmação
A felicidade para sempre, a felicidade, olha só. Então, a fé e a esperança, elas têm sentido para a nossa caminhada hesitante de buscar força e de acreditar em coisas boas. Mas o amor, ele é atemporal. Aí voltamos no início para fechar. Se o amor é uma ilusão, quanto o mundo das coisas... Não, desculpe. Se o tempo, desculpe, é uma ilusão, quanto o mundo das coisas... Se a realidade é atemporal, se a realidade é infinita, nós somos imortais, se Deus é a realidade, somos a imagem e semelhança de Deus. Brilha a vossa luz diante dos homens, vós sois deuses. A fé terá cumprido seu papel e a esperança vai se confirmar. Mas o amor é divino. Quando falamos que Deus é amor, nós seremos amor. E aí passa tudo: ciência, ofensa, inveja, línguas, profecia, constantemente. Aí nós participamos na onipresença, na onipotência, na onisciência de Deus. E quando se fala que amor é caridade, que amor é verbo. Amor não é adjetivo, ele é um substantivo, mas ele não é só uma qualidade. Não é uma coisa só que se aprende. O amor, do ponto de vista divino, ele é caridade, porque esse amor é ativo. Esse amor ajuda os mundos, os menores seres, a criação, a harmonia, a concórdia, a fraternidade. O que estamos dizendo é que todas as coisas passarão, isso aqui tudo foi receita, isso tudo aqui é caminho, isso tudo aqui é remédio, isso tudo é antídoto, isso tudo é advertência, isso tudo é estado transitório. Vai ficar só o amor. O caminho para esse amor são as bem-aventuranças. Espero não ter sido nem confuso, nem repetitivo, nem superficial. Tomara que eu tenha conseguido passar a ideia, tá? Porque esse é o alimento mais poderoso que a gente tem, a meu ver, na questão dos textos bíblicos e nas culturas religiosas, tá? Então, agradecemos a todos, na esperança de que as energias sejam positivas, tá? Tá bem, Demóstenes? Confiamos a você e fica à vontade. Boa noite a todos, gratos mais uma vez, muito, muito obrigado. Tá? E sempre de forma poética, da forma que às vezes a gente não está entendendo a mensagem direito, você poeticamente traz isso. Eu sei que você não gosta de ouvir isso, mas tem que ser ressaltado, né? Foi muito bem trazido, muito bem colocado. A gente só agradece. Demóstenes, o sermão bem-aventuranças não tem jeito de estragar, não. Porque se você sai da sintonia dela, não são as bem-aventuranças, não tem jeito. Né? Pois é. E fique aí para mais alguém quiser comentar alguma coisa, gente. Só queria agradecer, desculpa o atraso, queria dizer aí que acaba sendo uma academia para a gente, viu, Gladys? É uma reflexão coletiva do nosso inconsciente coletivo, do que todo mundo pensa. Sabe o que é a questão do maestro? Eu vou conforme a energia de vocês. Se vocês tirarem a sintonia, a verdade aparece. Tá certo, Gladys. Pois é. Eu vou fazer um pedido aqui, não sei se vai dar certo, porque o Tim estava com problema nos dedos, né? Eu acho que cairia muito bem, Tim, se você tocasse para a gente as bem-aventuranças, né? Como prece. Olha a resposta. Bom, fugiu da escola. Mas... Essa surpresinha sua só uma beleza, ô Demóstenes. Não, beleza. Ele vai me matar depois. Mas então, o Tim não está presente. A gente agradece mais uma vez e a gente pede a Jesus que nos oriente cada vez mais com as palavras de hoje, que possamos nos fortalecer cada vez mais com os ensinamentos
trazido por Jesus, pela espiritualidade, pelo nosso irmão na noite de hoje. Que esse grupo continue coeso, firme, e que durante toda a semana possamos lembrar de tudo aquilo que foi trazido hoje. Que a tua paz, Jesus, esteja conosco e que também estejamos contigo. Que assim seja. Que assim seja. Pois Boa é. noite a todos. Obrigado Obrigado. pelas energias. Todo mundo. Até a Alegria, próxima, se Deus quiser. Tá? Hoje Alegria. foi muito bom. É, bem-aventurança, nem jeito, né? Isso é o melhor alimento. Né? Oi, Claudinete. Bem? O que mais, tá? Oi, Magali. Tchau, gente. Obrigada, Gladstone, mais uma vez. Boa noite, Magali. Obrigado pela paciência. São Sempre, maravilhosas. Por isso que Deus criou a música, Obrigada né? mais uma vez. O que foi, Sandro? Ficar aqui com a reflexão do perdão, achei muito legal. Que Por bom, isso que então. Deus criou a música, né? Essa coisa do exercitar, né? Sim. Quando a gente perdoa Boa repetidamente, noite. repetidas vezes, né? Vai perdoando, até que aquilo vira genuíno, né? Que o Fica espontâneo. perdão fica espontâneo, né? André Luiz, a E é disciplina muito- precede a espontaneidade? Quando você vê o perdão dessa maneira, né? Fica muito lógico. Porque não é perdoar a ofensa, é perdoar diversas vezes. É. Tudo que se faz, porque quando você perdoa, né? Quando a gente percebe, o perdão vira instantâneo, né? É um exercício mesmo, é muito interessante pensar nisso. Imagina, Magali, eu ia ficar assim. Eu tenho que perdoar quantas vezes? Meio assim, completar o número de vezes, eu posso fazer o que eu quiser. Não é perdão, né? Então, o perdão, o exercício, quando alguém faz, a gente tem que perdoar, a gente tem que pensar o seguinte: oba, oportunidade. Né? Verdade. Oba, oportunidade, para que esse perdão chegue uma hora, a gente não precise mais dele, né? A gente vai se sentir ofendido, né? Mas é um acúmulo, né? Isso que você quer dizer? É um acúmulo ali de exercícios, né? Que até a gente não se sentir mais ofendido. Isso é a grande conquista, né? É o amor incondicional, né? Não tem condição mais que o amor. Não tem condição. Eu amo porque eu amo. Não preciso de condição, né? Mas é bom demais. Obrigada. Vou Valeu. refletir muito. Fique com Deus, tá? Com Deus também. Boa noite a todos. Boa noite. Boa Boa noite. noite, gente. Tchau, pessoal. Tchau. Até Fiquem mais, com tá? Deus, até a próxima. Tchau. Beleza. Até. Valeu, Em pé. amigos. Tchau, Valeu.